Seja muito bem-vindo ao melhor bate-papo teológico da televisão brasileira. E hoje, com muita alegria, nós vamos conversar com ele que é um dos teólogos dessa nova geração. Tem tido muito destaque, tanto nas redes sociais, no YouTube, como também na literatura, com aquilo que ele escreve. E também na sala de aula. E não muito menos nos púlpitos, no púlpito principalmente da igreja que ele pastoreia. Recebemos essa noite aqui no Vejam Só o professor Dr. Jonas Madureira. Ele vai falar um pouquinho sobre o livro que ele escreveu, o mais recente, o Inteligência Humilhada, falando um pouquinho sobre essa questão da fé e da razão, outros desafios que o livro apresenta para os teólogos também. Nós vamos conversar sobre muitos outros assuntos, porque eu tenho certeza que você quer saber a opinião do Jonas sobre muita coisa também. Então, você que gosta de estudar teologia, você que está começando, engatinhando nos estudos, ou você que acha que isso não tem importância nenhuma, que a questão é só crer, bom, você tem que ficar preparado aí, sentadinho no seu sofá para participar desse bate-papo, porque o programa hoje é especial e é preparado com muito carinho para você. Fique ligado, o Vejam Só de hoje, meu amigo, está apenas começando. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. É sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, levando muito conhecimento e conhecimento da Palavra de Deus para você. Esse é o objetivo do Vejam Só, que você se interesse cada vez mais pelo estudo da Palavra de Deus e sem abandonar também a fé, o fervor, a oração, tentar caminhar nos dois. A gente sabe da dificuldade, mas esse é o nosso objetivo e é sempre uma alegria poder levar isso até você, tá bom? E hoje, de maneira muito especial, Deus me reservou um grande privilégio de poder bater um papo e conversar com esse que é um cara que eu admiro bastante e é também o meu professor. Eu sou um estudante de teologia e o professor Jonas Madureira, ele tem a difícil missão de me conduzir em sala de aula. Professor Jonas, seja muito bem-vindo ao Vejam Só. É uma alegria do programa recebê-lo. É um dos nomes sempre muito pedido na internet também para a gente entrevistar. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Elisa. É um prazer estar aqui contigo, poder compartilhar um pouco disso que a gente tem desenvolvido, em especial nesse livro chamado Inteligência Humilhada. É um prazer, meu irmão. Muito bom, a alegria é toda nossa, inclusive o pessoal da produção já está a postos para não deixar que eu me exceda aqui nos comentários, na admiração, porque o Jonas é um cara, um pastor e um professor muito especial, assim, os alunos dele admiram muito a aula. A gente vai bater papo aqui, não só sobre o livro, mas sobre muitos assuntos. Espero que o tempo renda bastante para a gente já aproveitar. Vamos ver a matéria que vai introduzir o nosso bate-papo, apresentando também o nosso convidado dessa noite. Vejam só. Hoje recebemos aqui no Vejam Só para um bate-papo sobre teologia, ministério pastoral, vida acadêmica, filosofia, psicologia e tantos outros temas. Ele que é pastor, escritor, professor e muitas outras funções. Seja muito bem-vindo, Jonas Madureira. Bacharel em Teologia pelo Betel Brasileiro e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também é bacharel e mestre em Filosofia pela PUC São Paulo e doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo e Universidade de Colônia, na Alemanha. É professor em seminários e também professor pesquisador da Universidade Mackenzie. Suas pesquisas na área de cosmovisão, abordando principalmente as origens filosóficas e os impactos em outras áreas do conhecimento, como a própria teologia e psicologia, são destaques dentro da academia e também na igreja. Autor dos livros Filosofia e Inteligência Humilhada, esse último lançado em 2017. É um trabalho que resgata a tradição do pensamento cristão. É um verdadeiro despertar do interesse por uma razão que ora e uma fé que pensa. Esse bate-papo vai render demais, por isso fique ligado. A nossa conversa de hoje está apenas começando. Muito bom.
Jonas, nosso menino aí, repórter, acertou na apresentação, é isso aí mesmo? E eu queria que o irmão aproveitasse para comentar como é que iniciou o seu interesse, principalmente pela área acadêmica, porque a gente viu aí na matéria que a sua formação é bem extensa e um tanto diversificada também. Olha, Zé, a história toda começou quando, na igreja, eu estudando numa das classes de escola bíblica dominical, uma das professoras da escola bíblica notou meu interesse por teologia e etc. E ela já estudava no Seminário Bethel Brasileiro. Então ela perguntou se eu gostaria de estudar no seminário e tal. Eu disse que sim, eu gostaria. Tinha eu e mais um irmão da igreja que também tinham o mesmo interesse. E ela e o esposo resolveram então investir em nós. E então perguntou se queríamos fazer o seminário. Nós topamos a ideia. Na época conversei com meus pais concordaram, achavam que deveria ser um bom caminho. E então esse casal abençoado nos presenteou com uma bolsa durante os 4 anos de estudo. Isso foi de 93 a 96. Muito bom. E é um início interessante que na igreja, começando dando os primeiros passos, muita gente que nos assiste também, professor, desperta o interesse assim, assistindo o programa, quer começar a estudar. Nós vamos chamar a nossa enquete, que é a participação do nosso internauta, perguntando sobre a crise da fé e da razão. E eu queria que o irmão falasse um pouquinho. Apareceram essas crises também, nessa caminhada, nos estudos? Como é que foi para o irmão? Sim, sem sombra de dúvida. Eu acho que não tem como você construir uma fé sólida sem você enfrentar as questões de ordem última. Na verdade, Eliezer, esse livro eu escrevi, de certa forma, para suscitar algumas certezas por detrás daqueles que afirmam não crerem absolutamente nada e mostrar o quanto há de crença nas suas descrenças e mostrar também para aqueles que estão tão pautados em crenças o quanto as crenças escondem zilhões e zilhões de dúvidas. Então, é interessante quando a gente mergulha profundo na experiência da vida com Deus, da experiência de fé, a experiência da caminhada cristã, e a gente descobre que ela é repleta de experiências as mais diversas, desde uma oração não respondida, desde uma catástrofe climática, desde uma situação em que não se esperava a tragédia veio. Então, tudo isso sugere questões, e a Bíblia não nos dá nenhuma garantia de que não há possibilidade de nós colocarmos em xeque, inclusive, a existência de Deus, pois a própria Bíblia diz que o louco diz em seu coração não há Deus. Então, há momentos em que a gente pode ser atravessado por questões de ordem última e essas questões abalarem a nossa fé. Mas eu costumo entender que não é só a nossa fé, mas a Bíblia nos ensina que o culto surge desses momentos. Eu termino aqui com aquela lembrança de Tomé. Tomé é o discípulo que, quando sabe das notícias de que Jesus ressuscitou, ele está meio assim, diria cético, né? Será que veio? Será que... A não ser que eu veja, não vou acreditar. Não vou acreditar. E o que é curioso é que Jesus deixou ele uma semaninha com dúvida, né? Jesus podia resolver o problema da dúvida do discípulo, mas eu acredito que essa semaninha foi importante para ele. E é interessante quando Jesus aparece e o texto é claro em dizer que Jesus vai em direção a Tomé. E então a Bíblia diz que Tomé, quando vê Jesus, né, e ali a gente tem aquela famosa cena, né, que inclusive pintores como Caravaggio descrevem, de você ter o Tomé olhando o lado de Jesus, as chagas de Jesus, né? Então ele diz, meu Senhor e meu Deus, né? Eu gosto de dizer que os estudos em geral, quando se perguntam, né, quando que surgiu o culto a Jesus? Porque você não vê nenhum discípulo de Jesus diante de Jesus, dobrando o joelho e prestando culto diante dele, você concorda? Você vê o ministério de Jesus acontecendo e ninguém está dobrando o joelho, cantando hinos para Jesus, eles estão diante de Deus, o mediador da criação, mas eles não estão dobrando os joelhos, não estão cultuando, não estão cantando. Mas é pela primeira vez que um discípulo de Jesus cultua, é quando ele sobrevive à dúvida. Então, eu gosto de pensar que
Jesus ele não fez milagres tão extraordinários como, por exemplo, transformar água em vinho à toa. Da mesma maneira que ele começa o ministério dele transformando água em vinho, ele termina o ministério transformando a dúvida do discípulo num culto. E é isso que a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar que a natureza das nossas dúvidas é o adubo pelo qual Deus faz florescer a nossa fé. E é por isso que um cristão que não trabalha as suas dúvidas, ele é um cristão medíocre. Ele é um cristão frágil, ele é um cristão que constrói a casa sobre a areia. Vem a tempestade e a fé desmorona. Não é Deus que desmorona, é a sua alma. São pessoas de alma pequena, alma nanica, porque não conseguem enraizar a sua fé nesse adubo que são as questões importantes da vida. Não consegue trabalhar uma ideia, Jonas, que o irmão trabalha muito na aula, que é aquela questão da fome de Deus, né? Do ser humano ter essa necessidade mesmo, como as necessidades físicas, né? De comer, de beber, e aí parece que ele fica superficial. Sim, é aquilo que o C.S. Lewis diz lá no Cristianismo Puro e Simples, né? Não há desejo que o homem possua nele que não haja o seu correlato. Se eu tenho fome, por exemplo, sei lá, de um bacalhau... Não dá para substituir. Existe uma coisa chamada bacalhau e eu não vou substituir por qualquer outra coisa se tem um bacalhau. Sem dúvida. Então, o Lewis diz que não é possível nós termos desejos que não tenham o seu correlato. Provavelmente, quando a gente não encontra o seu correlato, Lewis diz, é porque as coisas que o nosso coração deseja não se encontram aqui na terra, mas se encontram nos céus. E essa fome é a fome de Deus. É a fome e aí é a coisa maravilhosa da vida cristã. É a fome do infinito, é a fome daquilo que é maior do que nós mesmos, é a fome daquilo que é o incontável, é a fome daquilo que a nossa alma não consegue suportar. Isso é maravilhoso. Isso deve provocar em nós, não a morte, né? Tem gente que diz assim, encontrei Jesus, pronto, acabou. Não, filho, você encontrou Jesus, agora que você vai ver um monte de coisas que precisa acontecer. Então, essa sensação de uma pessoa que se converte, se sente ignorante, é maravilhosa. E é uma pena quando a pessoa perde essa fome de saber e ela troca pelos mecanismos políticos da religiosidade. Não é? Ela é pobre uma religião que é pautada mera e exclusivamente no hábito. Ela deve ser pautada nessa experiência diária de conhecimento de Deus. E o que atesta não é o banquete, é a fome. Não é a plenitude, mas é o vazio. Como um amigo certa vez me disse, Deus procura vasos pequenos e vazios, porque vasos grandes demoram para encher e vasos pequenos, eles são fáceis de encher e transbordam sempre. Muito bom. A gente quer saber também a sua opinião sobre o nosso bate-papo. Para isso, você entra lá no nosso Facebook, você conhece o caminho, facebook.com/programa Vejam Só. E lá você encontra todas as nossas enquetes, os temas do dia, os nossos convidados. É o nosso canal de comunicação. E hoje tem lá uma enquete para você participar do nosso bate-papo e ela já está aí na sua tela. Você já teve ao menos uma crise de fé por causa de algum conflito entre ela, a fé, e a razão? Você já se pegou em algum momento assim pensando sobre a sua fé porque você começou a pensar muito nela? E as duas opções, né? Sim, você já teve, e não, você não teve. Você responde, tá? A nossa enquete, no final a gente vai dar aqui a parcial. E lá nos comentários você coloca o porquê que você escolheu uma das duas respostas, tá? A nossa produção pega algum desses comentários. Durante o nosso bate-papo aqui, entenda a oportunidade, nós vamos lê-los também, tá? E aí dá voz a você que participa. Fique à vontade lá no nosso Facebook. Você participa sem moderação, tá bom? Lembrando sempre que a nossa enquete é um oferecimento da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, que é um local pensado e preparado para você que quer se aprofundar nos estudos da teologia, da Bíblia e de outros assuntos referentes ao tema, tá bom? O telefone da Agrade já aparece aí na sua tela, 0 prestadora 11, porque a Secretaria-Geral é aqui em São Paulo, 3115-0819, 3115-0819. São diversos cursos que a Agrade oferece, hermenêutica, estudos de livros
específicos, né? Apocalipse, Romanos e teologia sistemática, né? Dividido pelos módulos, então escatologia, pneumatologia. Você escolhe, entra lá, é muito fácil de fazer, são módulos, tá bom? Então você pode fazer um módulo, não precisa ter feito outro, e você liga e vê a unidade mais próxima da sua casa. Elas estão espalhadas por todo o Brasil, sempre em uma Igreja da Graça ou um endereço que a Igreja da Graça administra, tá bom? Então é muito fácil fazer. E você, de São Paulo, você também pode procurar a grade para poder se inscrever e fazer o seu curso, tá bom? Fica aí a dica do Vejam Só. Agora nós vamos num recadinho super bacana para você também que gosta de estudar e que tem tudo a ver com isso, com o André. André, seja muito bem-vindo ao programa Vejam Só dessa noite. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, é o intervalo mais rápido da televisão brasileira e ainda bem que é assim, porque hoje o nosso bate-papo vai render e muito, recebendo aqui em nossos estúdios o professor Dr. Jonas Madureira, ele que vem falar de maneira especial sobre o livro que ele lançou em 2017, o Inteligência Humilhada, está aqui na minha mão, esse livro que foi um sucesso de vendas. Professor, no ano, imaginou tudo isso que ia dar essa repercussão? Não imaginava. Em 2017, quando a gente lançou, em 2 meses, o livro já tinha vendido 5 mil exemplares. Então, isso foi uma surpresa, não esperava, né? Da última vez que eu ouvi alguém comentando assim, estava em 16 mil e era em 2018. Sim, exatamente. Agora já está mais. Tá? Nossa. A minha motivo de alegria. A minha, eu acho que a primeira impressão, acho que já deve ter umas 4 já? 5? Tá demais, tá voando. Jonas, eu queria falar um pouquinho mais de maneira específica sobre esse trabalho, que nasceu, obviamente, de pesquisas suas, de aulas sobre o tema. E quando a gente vê aqui o Inteligência Humilhada, pelo menos a primeira impressão é assim, o cara tem que ser inteligente e humilde. Né? Tem que ser humilde, senão o cara fica inteligente, fica soberbo. Era essa a ideia? É essa a ideia? Muito boa a sua pergunta. Eu acho que, de início, a noção do livro não era tanto para trabalhar sobre humildade. Tá? Porque, veja bem, qualquer tentativa de você falar sobre a humildade, ela já te coloca em uma situação complexa, né? Sim. Então, não dá para escrever, gente, olha... Humildemente, eu quero lançar aqui um livro, 10 passos para você se tornar humilde, né? Não vai dar certo. Então, a ideia não era justamente trabalhar a humildade em si, embora seja absolutamente compreensível que a pessoa que lê estuda o livro e apreenda o conceito de inteligência humilhada, perceba que a humildade faz parte de todo o processo de reflexão dessa obra. No fundo, o que essa obra quer trabalhar não é a consciência de humildade, mas a consciência de humilhação, que vai provocar, acredito eu, a humildade, porque não tem como você, no estado de humilhação, se sentir autônomo o suficiente, enfim, se achar alguma coisa diante da confissão de que você não é aquilo que você pensa ser. Então, a ideia básica da inteligência humilhada não é fazer com que os seus leitores pensem o seguinte: eu não vou me humilhar diante de Deus. Ninguém se humilha diante de Deus em rigor, né? Estritamente falando. Na verdade, para você dizer assim, eu vou me humilhar, você teria que partir do pressuposto de que você já é alguma coisa. Mas se você partir do pressuposto de que você já está sob a condição da humilhação, de que você já é humilhado por natureza, então você não se humilha, você apenas reconhece a sua humilhação. Então, toda a nossa linguagem religiosa para dizer, Senhor, eu me humilho, etc., ela não pode ser entendida como eu sou um Deus, que agora eu me humilho. Essa situação de um Deus humilhado só cabe a Jesus Cristo. A homem nenhum. Homem nenhum pode se humilhar como Cristo se humilhou. Os homens só podem reconhecer o seu estado de humilhação, e é esse o trabalho desse livro. O trabalho desse livro é um trabalho de desvelamento. É um trabalho que faz o seguinte: pensa, o homem no estado antes da queda, ele é um homem dependente de Deus. Ele depende de Deus para tudo. Depende, por exemplo, como a gente depende da luz para poder enxergar as coisas. Mas a gente tem uma coisa chamada olho que nos permite enxergar aquilo que a luz ilumina. Imagine que a queda do homem
é a cegueira. O homem se torna cego, então não adianta você ter luz. Você precisa da luz para enxergar, mas você também precisa dos olhos para ver. Mas o que acontece? A queda fez o homem perder a sua capacidade de visão. Então ele é capaz de perceber-se miserável. E essa é a base da doutrina da inteligência humilhada. Mostrar que a maior miséria do homem caído não é ser miserável. Ser miserável é a miséria, mas mais do que a miséria de ser miserável, é você ser miserável e não saber que é miserável. E é isso que a gente se depara com o homem caído. O homem caído é aquele que, sendo miserável, não percebe a sua miséria, não tem consciência da sua miséria, não tem consciência da sua situação e por isso vive como se fosse um rei, vive como se fosse um Deus, até o momento em que os seus olhos se abrem. E eu penso que isso é o que a conversão provoca no ser humano. A conversão faz com que o homem ele possa agora fazer o que ele não fazia antes, sob a iluminação do Espírito. Curado das suas vistas, ele pode agora enxergar a sua miséria, e enxergando a sua miséria, ele pode levantar suas mãos e dizer: salva-me, Senhor, conduza-me, Senhor. Então, o conceito de inteligência humilhada é um conceito que tenta trabalhar essa nossa, digamos, perspectiva de que se eu souber que eu sou uma pessoa poderosa, eu vou ser feliz. Não, esse é um livro de anti-autoajuda. É um livro que é para mostrar o seguinte: quanto mais você souber que você depende de Deus, mais você vai ser feliz. Quanto mais você achar que você é o cara, mais desesperadamente a procura da felicidade você vai ser e mais desgraçado será por não encontrá-la. Pedro é um exemplo disso, que procurou ser o cara há tanto tempo, até que ele precisou... É maravilhosa a sua lembrança, porque me faz lembrar aquele episódio. Eu acho um episódio aparentemente engraçado, embora seja carregado de todo um temor à leitura dele. Mas quando Jesus diz lá aos seus discípulos, né? Hoje o pastor será ferido e o rebanho ficará disperso. Pedro diz assim: não, Senhor, eu estou contigo. Ainda que eles te abandonem. Ainda que eles te abandonem. nunca. Então, mostra ali um Pedro que não tem consciência de si, não sabe quem ele é. Ele é cego para a sua natureza, para a sua condição de dependência. Então, porque ele é cego, ele acha que ele pode, ele acha que ele vai fazer, ele vai acontecer. Jesus olha para ele, mas olha, conhecendo Pedro, e diz assim: Pedro, você vai me negar hoje 3 vezes. Não, senhor, o senhor sabe, você me conhece. E aí o que acontece logo em seguida? Ele nega Jesus Cristo e a gente vê a experiência de Pedro como a experiência de alguém ingênuo com relação a si mesmo. Ingênuo porque acha que sabe, acha que é potente o suficiente para poder resistir às tentações, mas é quando ele se descobre dependente que ele vai conseguir, inclusive, pastorear a igreja. Sim, que é o episódio na sequência. Exato. O livro, nós vamos falar aqui agora de maneira um pouco mais específica do livro, abordar algumas questões que o livro traz, mas eu quero começar com o prefácio do Shed, que já abre aqui, escancara as portas do livro, e ele fala aqui que esse livro será proveitoso não apenas para aqueles que se preocupam com o estudo, mas para aqueles que não têm interesse com essas questões do estudo teológico, mas que vão se surpreender. Jonas, como é que a pessoa que não tem interesse vai se surpreender com isso? Assim, como é que você procura despertar o interesse daquelas pessoas que não têm interesse? Sua pergunta é muito boa e quando eu comecei a escrever esse livro, eu estava numa crise. Você perguntou hoje sobre crise, né? Eu estava numa crise e a minha crise era a crise da identidade. Então, eu sempre desenvolvi uma busca pelo conhecimento, principalmente depois do seminário, né? E isso extrapolou para a filosofia, para outras áreas do saber. Então, sempre tive uma fome de saber e sempre tive envolvimento com o universo acadêmico, em especial o estudo da filosofia, que era o que sempre me motivou e tal. Mas, por outro lado, batia dentro de mim aqui, e bate até hoje muito forte, o amor pela igreja, o envolvimento com a igreja local, o envolvimento com as pessoas da igreja, o pastoreio, o chamado pastoral. E quando eu comecei a escrever esse livro, a minha atenção era: o que eu sou? Eu sou um pastor de igreja ou eu sou um professor? Eu sou um acadêmico, ou eu sou uma pessoa que vai falar a mente, ou eu sou uma pessoa que vai falar o coração das pessoas? Foi quando, ao escrever esse livro, eu precisei decidir para quem eu vou falar. Eu vou falar para pessoas da igreja ou vou falar para seminaristas? Aí eu falei assim: mas
por que eu vou falar só para seminaristas? Por que eu vou falar só para pessoas da igreja? Se, ao mesmo tempo, eu estou dando aula em seminário, ao mesmo tempo estou pastoreando. Então, eu resolvi seguir o conselho da Sagrada Escritura, que não separe aquilo que Deus uniu. Então, há o casamento perfeito entre fé e razão, há o casamento perfeito entre um pastor que ama a membresia, que quer se envolver com pessoas, que não está numa torre de marfim, que se envolve com o dia a dia das pessoas, que ama a igreja, que ama estar na igreja, mas que também devora livros, quer o saber, quer entender o mundo, quer ter consciência das coisas que estão acontecendo, não quer viver de forma ingênua, pueril. Então, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu falei, eu vou escrever esse livro como eu lido com a minha vida. Então, a proposta foi... ora, no livro, eu adotar uma linguagem como a de um gabinete pastoral, ora adotar a linguagem de uma palestra, ora de uma aula, ora de uma pregação. Então, a ideia surgiu quando minha esposa leu os primeiros manuscritos e ela me trouxe essa impressão, né? De que, olha, parece que você está falando e eu estou te ouvindo pregar. Parece que eu estou ouvindo você conversar, parece que eu estou numa sala de aula. Então, essa impressão toda me deixou muito feliz e, ao mesmo tempo, apaziguou essa proposta que eu tentava, de alguma forma, resolver. Para que separar a piedade da inteligência? Para que separar a fé da razão? O livro era para falar sobre isso e eu precisava primeiro resolver isso dentro de mim. É a mesma pessoa, um pastor... Ele pode, ao mesmo tempo, ser uma pessoa inteligente, um crente pode ser uma pessoa inteligente. Deus tirou o nosso pecado, como dizem por aí, mas não a nossa inteligência. Sim. Né? Jonas, você falou do conflito, que a sua esposa deu ali as primeiras respostas. Eu queria que o irmão comentasse um pouquinho da sua experiência de sala de aula e de púlpito também. Pelos números que a gente apresentou, a gente vê que o livro é um sucesso, que foi uma resposta positiva. Uhum. Mas na sua conversa, na sua pregação, nas suas aulas, você consegue perceber que é possível falar de Deus na academia e de Platão no púlpito da igreja? Não somente isso, é possível falar de Deus e é possível falar com conhecimento sobre a beleza da criação de Deus para não cristãos numa universidade. É possível você transparecer as verdades do reino de Deus para o mundo público também. A gente trancafiou o Evangelho numa jaula e a gente precisa aprender com Spurgeon novamente. A gente não precisa defender o Evangelho. A gente precisa abrir a jaula e deixar que o Evangelho faça o resto. A gente precisa aprender a mais expor o Evangelho do que defender o Evangelho. Às vezes, a gente propõe tantas defesas que a gente não deixa o Evangelho surgir como a fonte das perguntas. Então, eu sempre estou dizendo para os meninos no seminário, onde eu tenho a possibilidade de conversar, eu digo para eles o seguinte: por que vocês estão adotando a postura tão defensiva de responder às perguntas que as pessoas estão fazendo do Evangelho? Por que vocês não fazem boas perguntas? Chegou a hora de a gente fazer as boas perguntas para os ateus, fazer as boas perguntas para os agnósticos, fazer as boas perguntas para os céticos, fazer boas perguntas para físicos, fazer boas perguntas para matemáticos, fazer boas perguntas para psicólogos. Quem foi que disse que você adotar o Evangelho como visão de mundo vai empobrecer a sua alma? Pelo contrário, ela vai engrandecer. O problema é que a gente, às vezes, espera que a sabedoria venha como num passe de mágica, né? A gente ora e pum, vem a sabedoria. Eu me lembro de uma fala que o Dr. Shedd certa vez disse quando ele ouviu uma exposição do Dr. Stott, e um rapaz no final disse: Dr. Stott, como a sua exposição é maravilhosa, o senhor deve ter orado muito para entregar essa exposição, né? E ele respondeu: meu irmão, ele respondeu em inglês dizendo work, work and work, ou seja, trabalho, trabalho e trabalho. A gente tem medo de trabalhar e a gente acha que o trabalho não vai permitir a ação do Espírito. Pelo contrário, o Espírito Santo vai iluminar quando você trabalha sim, e essa iluminação do Espírito é poderosa por intermédio dos trabalhos que você desenvolve. Por isso, meu encorajamento a você que quer, de alguma forma, desenvolver as suas capacidades intelectuais, eu não vou dizer para você, passe 24 horas do dia orando, mas
Distribua o seu tempo como Jesus distribuiu. Ora você lê, ora você ora. Ora você lê, ora você ora. É distribuir o tempo, é distribuir a agenda. E quando a gente trabalha a nossa mente ela pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Muito bom. Nós vamos encerrar esse bloco. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre a ausência do pastor teólogo, que o Jonas coloca aqui ainda na introdução do livro. Mas eu vou querer expandir esse conceito não só para o pastor ou para o teólogo, mas para o cristão. Legal. Pensando nessa questão do sacerdócio universal, né? E como não só o pastor, mas o cristão também tem se omitido nesses pontos que o irmão levanta aqui. Mas antes da gente ir para o intervalo, nós vamos dar aquela moral para você que acompanha o Vejam Só. Exatamente. É o Vejam Só, quem assiste o Vejam Só. E que sempre dá prêmio. Agora, no final de setembro, nós vamos ter o sorteio, já vai aparecer aí na sua tela, do material que você vai concorrer se você enviar a sua foto. Ó, já tá aí. Livros e Bíblias, um oferecimento da Sociedade Bíblica do Brasil. Você vê que tem ali uma Bíblia de estudo do discipulado, uma Bíblia também conselheiro, né, cristão, de aconselhamento, Bíblias ali com capas mais modernas e um livro também falando sobre a questão da dependência química. É um dia de cada vez, né? O autor é o diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, o Ernest Seibert, tá bom? Ele que também é nosso parceiro aqui. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil oferece para você. Nós vamos sortear no final de setembro, você que mandar a sua foto no facebook.com/programa Vejam Só ou também pelo e-mail. Anota o e-mail aí, ó, vejamsó@hittv.com.br. Vejam só, @hittv.com.br. Aparece aí na sua tela, você manda a sua foto, seu nome, a cidade e o estado, tá bom? De onde você é. E nós vamos fazer o sorteio e você manda e concorre. Põe na tela aí a nossa primeira foto, que vem lá de Curitiba, no Paraná. Aí, olha lá o pastor Heber de fundo. O pastor Heber esses dias reclamou que só aparece foto minha no fundo. Manda foto com o Heber, viu? Pra ele não ficar triste. Senão ele fica chateado, tá bom? Tá aí a Ana Cleide e o esposo, o Deolir da Guete. Ô, Deolir, espero ter acertado aí o sobrenome, tá bom? Ambos lá de Curitiba, Paraná, numa audiência sempre muito boa. Obrigado, viu? Um beijo para vocês que nos acompanham. A próxima foto é aqui de São Paulo e quem tá aí na sua tela é a Eleni Santiago. E o fotógrafo foi o Luiz Carlos. Tá aí a Eleni com o logo do Vejam Só ali de fundo. Eleni, obrigado, viu? Pela audiência, pelo carinho, tá bom? E ao Luiz também por bater a foto da Eleni. A próxima foto é de Taubaté, olha só, aqui Taubaté, interior de São Paulo. E quem aparece aí na sua tela é o Moisés Maxwell, também dando uma moral ali pro Vejam Só, é o pastor Heber ali, no nosso cenário antigo ainda também, né, pelo que eu tô conseguindo. Ah, tá ali até a data de 2017 a foto. Moisés, obrigado, viu? Pelo carinho, pela audiência, pessoal de Taubaté. Aproveitar e mandar um abraço pro Zé Maria, que é funcionário aqui da HIT, que é lá da região também. Zé, grande abraço, viu? E a nossa última foto vem do Rio Grande do Sul, Campo Novo, Emerson Aguiar. Tá aí o Emerson na sua tela. Emerson e toda a galera do Rio Grande do Sul, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Faça você também, como esses telespectadores, mande a sua foto e concorra a prêmios. O Vejam Só. Tá aí o e-mail, tá? Antes do intervalo, ou pelo e-mail, vejam só, @hittv.com.br ou pelo Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, manda sua foto, pode mandar indicação de tema, pode mandar crítica, sugestão, quem você quer ver aqui sendo entrevistado, pode falar que eu sou calvinista lá também, viu? Pode reclamar, pode cornetar, fique à vontade, tá bom? Participe, isso que é o importante. O intervalo é rápido, daqui a pouquinho nós já estamos de volta com mais Jonas Madureira e bate-papo aqui pra você. O intervalo é rápido, a gente vai, mas logo já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o programa Vejam Só para esse que é o nosso último bloco. Mas dá tempo da gente conversar bastante ainda com o professor Dr. Jonas Madureira, ele que gentilmente atendeu o nosso convite e tem nos ajudado a entender um pouquinho sobre esse material que ele produziu no ano de 2017, o Inteligência Humilhada, e outras questões também da nossa vida cristã, do estudo, da fé, da razão. Jonas, no bloco anterior, eu falei que queria falar um pouquinho sobre a questão do teólogo, que você trabalha logo na introdução do livro,
E você deixa um questionamento muito interessante, falando que a ausência do pastor teólogo tem causado um problema para a igreja, porque ele quer ser diretor executivo, ativista político, psicoterapeuta. Você falou até da autoajuda, e a gente tem visto muito isso, demais. E aí você conclui dizendo aqui que mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos. Rapaz, isso é uma afronta hoje em dia aí nessa questão aí de desigrejados, longe da instituição, igreja simples, não sei como o pessoal se denomina aí. Como é que nós vamos trabalhar essa ideia aqui, Jonas? Essa frase, ela tem a sua origem ali no Kevin Van Hooser, né? Um livro que ele escreveu com artigos de diversos outros teólogos, preocupados com essa relação entre o pastor e a teologia, né? Eu acho que a gente vive hoje uma crise do pastor como teólogo na igreja, e essa crise, ela se manifesta exatamente pela deturpação da missão do pastor na igreja. O pastor, ele não é uma espécie de, digamos assim, de encorajador de auditório. Ele é mais do que isso. Ele é digamos assim, ele é um guardião da doutrina, ele é um guardião do evangelho. Ele vai ser aquele que é responsável por preservar a pureza do evangelho na igreja. Então, a função do pastor é suprir o alimento desse rebanho. E o alimento vem quando esse pastor se debruça sobre os textos das Sagradas Escrituras e tira dali o ensino que, digamos assim, formata a mente das pessoas da igreja. Então, não é a sua mente, não é a sua ideia, não é a sua opinião, mas um texto bíblico. Então, eu vejo quando a gente estuda a Reforma Protestante, por exemplo, e a gente vê passagens como aquela em que Lutero diz: mas o que você fez? Qual foi o segredo? Ele diz: mas eu não fiz nada. Lutero diz lá, né? O Evangelho fez tudo. Não é? Então, quando a gente percebe que a preocupação de Lutero era a preocupação com a preservação do Evangelho, é porque quando o Evangelho não é pregado, a gente prega qualquer outra bobagem no lugar do Evangelho. E o problema é que as bobagens que a gente prega no lugar do Evangelho podem fazer uma pessoa se emocionar, pode fazer uma pessoa rir, pode fazer uma pessoa acordar no dia seguinte para trabalhar mais empolgado, mas não pode transformar a pessoa. Qualquer discurso que não seja o Evangelho, Eliezer, pode melhorar alguém, mas transformar não. Melhorar não é o seguinte, não é fazer um cavalinho que era bem fraquinho, como diz o Lewis, né? Ser um cavalo mais forte. Não, transformar é transformar um cavalo num cavalo alado. Agora ele tem asas, agora ele voa, agora ele é outra coisa. E é isso que o Evangelho faz com uma pessoa. A pregação verdadeira do Evangelho, ela não é só motivacional, ela é mais do que isso, ela é transformacional, ela transforma, ela muda. E é por isso que o pastor tem que ser, digamos assim, escravo do Evangelho. Ele tem que ser submisso ao Evangelho. A Bíblia não pediu para ele ser criativo. E essa é o maior desafio do pastor. Se submeter ao Evangelho todo dia, sem querer criar nada, acreditando que é o Evangelho que vai transformar as pessoas. E é essa fidelidade, esse sacrifício da sua inteligência, seja lá do que for, para que ele seja fiel na pregação do Evangelho, que vai fazer a igreja florescer, vai fazer o mundo público florescer, vai fazer as pessoas ao redor se perguntarem: o que é isso que faz você ver o mundo dessa forma tão maravilhosa? Jonas, a gente falou aqui do pastor de maneira mais específica, mas o Sproul, né, tem um livro dele, Somos Todos Teólogos, e eu compartilho muito dessa ideia, porque não consigo ver salvação sem vocação, sem um chamado. Pedro, na sua carta, fala do sacerdócio universal. Todo cristão tem essa responsabilidade aqui e parece que sofre também com esse mesmo óculos que a gente colocou do pastor aqui também. Como é que nós vamos despertar o povo para isso, Jonas, para que ele perceba a responsabilidade dessa transformação que você colocou agora de vida? Ou seja, viver e transformar o ambiente que ele está. Como é que nós vamos despertar o povo para isso? Só tem um caminho, e está na liderança da igreja. Se você é pastor de igreja, se você é líder de um ministério na igreja, mas você não dá o exemplo, as pessoas da igreja não vão ter um padrão a quem olhar.
Então, se nós não dermos o exemplo, como é que as pessoas da nossa igreja vão ter vontade? Eu gosto de um autor, chama-se René Girard. Ele tem uma teoria muito interessante chamada teoria mimética, teoria da imitação. Ele diz o seguinte, que as pessoas, elas desejam coisas à sua volta porque elas admiram pessoas. Então, por exemplo, se eu passo a desejar uma vida íntegra, o René Girard diz, é porque você encontrou uma pessoa íntegra no seu caminho e você admirou essa pessoa e você disse, puxa, o que essa pessoa deseja, eu também vou desejar. Se nós temos líderes na igreja que desejam só grana, só dinheiro, 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 eles vão provocar admiração de outras pessoas. E as pessoas vão admirá-los. Só que elas vão amar aquilo que esses líderes amam. Se esses líderes amam dinheiro, eles vão reproduzir discípulos que só amam dinheiro. Mas se a gente encontrar líderes que amam o Evangelho, o estudo do Evangelho, o aprofundamento teológico do Evangelho, você vai ter pessoas que vão admirá-lo e vão amar aquilo que ele também ama. Se ele amar Jesus acima de tudo, nós vamos ter sempre discípulos que vão amar Jesus acima de tudo. Então, me parece que isso é o que está no transfundo, não do que René Girard disse, mas do que a Bíblia diz, quando Paulo diz, sede meus imitadores como sou de Cristo, ou como quando ele diz lá em Efésios, sede imitadores de Deus. Somos, na verdade, imitadores e não criadores. E para isso a gente precisa ser modelo, precisa ser exemplo. Quando é que a gente vai conseguir transformar a crise de liderança que a gente tem hoje na igreja? Quando a gente tiver modelos de liderança de integridade. A crise da liderança que está no mundo todo hoje, não é só na igreja, mas no mundo todo, onde você não consegue mais encontrar líderes com integridade, líderes com brio. Esse tipo de liderança só pode acontecer se nós dermos exemplos. E para dar o exemplo tem que pagar o preço. A gente precisa de líderes que não sejam mais meninos podres de mimado. Muito bom. Jonas, no último capítulo aqui do livro, você fala da traição dos teólogos. Coloca aqui as tentações, a ferida, o compromisso, a missão do teólogo. Eu imagino que você já abordou um pouquinho aqui. Eu queria focar nessa questão da tentação, e aí também expandindo para a questão do estudioso também, que é membro, às vezes não é pastor, mas que tem esse objetivo de estudar a palavra de Deus, sobre essas tentações. O que você observa dessas tentações, pensando principalmente nessa questão do estudo? O que leva a pessoa, qual que é a tentação para o intelectual? Eu acho que a maior tentação do intelectual é ele abandonar o trabalho intelectual para fazer alguma coisa prática. Por quê? Se ele fizer alguma coisa prática, as pessoas vão ver o que ele está fazendo. E é isso o que o intelectual precisa resistir. Ele precisa resistir à tentação de que ele precisa ser pragmático. Tem coisas que a gente necessariamente vai ter e precisa ter aplicação prática. Por exemplo, todo sermão que a gente prega na igreja, ele tem que ter uma aplicação prática. Mas o trabalho do teólogo não é só um trabalho de aplicação. E é a grande tentação a gente transformar o trabalho em algo concreto para que as pessoas possam ver. Isso me faz lembrar mesmo quando eu estava no seminário, e eu passava às vezes a tarde inteira estudando, e minha mãe, você não vai fazer nada de útil hoje não, menino? É notório, as pessoas acham que porque você gastou tempo lendo, o que você gastou tempo, trancado ali, estudando, de que você não fez nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você é membro de igreja, levante as suas mãos para o céu e glorifique a Deus se você tem um pastor que se preocupa durante a semana inteira para te entregar um sermão no domingo, preparado, com um alimento saudável para a igreja, porque é esse amor e essa devoção que vai abençoar essa igreja. A igreja, Elisa, não vai ser mais abençoada quanto mais o pastor focar na igreja. A igreja vai ser mais abençoada quanto mais o pastor focar em Deus.
Então, os membros da igreja deveriam sempre olhar para o pastor e dizer assim: pastor, se consagre, busque a Deus, conheça a Deus, estude livros. O senhor não tem condições de comprar livros, a gente não está conseguindo suprir suas necessidades. Está aqui ofertas para o senhor comprar livros. Quais são os livros que o senhor precisa? Não tenha problema, eu quero que o senhor estude, porque eu quero chegar no domingo, eu quero receber esse alimento que tem abençoado a minha vida. Eu veja, engenheiro, é juiz, é dona de casa. Quando vem no domingo, recebe aquele sermão abençoado e fala: pastor, os sermões têm mudado a minha vida, têm me transformado. Não tem preço que pague isso. Por isso que eu entendo que essa traição vem quando a gente diz assim: eu preciso fazer algo que mostre a relevância da igreja. Deixa eu ir para ação social, deixa eu fazer alguma coisa concreta na praça. Nada contra todas as ações que a gente pode fazer na esfera pública, pelo contrário, elas são maravilhosas. Elas são dignas, elas são importantes, mas elas não podem ser uma válvula de escape, elas não podem ser no sistema ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Não, elas podem ser outras atividades que a igreja pode fazer, sem sombra de dúvidas, mas elas não podem substituir aquilo que a igreja não pode deixar de fazer até a vinda de Cristo, que é pregar o Evangelho. E a igreja não pode ter vergonha de pregar o Evangelho. E aí é que está a chave de tudo. Você me fala, né, sobre essa questão do leigo, né, estudar teologia e etc. Veja, é o leigo, mas é o leigo no seu geral. É homem, mulher, idoso, criança. A igreja tem que ser atravessada por teologia. Quem foi que disse, por exemplo, que teologia é coisa só para homem? A Bíblia diz lá em Lucas que estava lá Marta e Maria. Marta estava preocupada em fazer um banquete, Maria estava lá sentada aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. Jesus estava ensinando também mulheres, e mulheres se aproximavam de Jesus, não porque tinham que fazer alguma coisa para a igreja, realizar alguma coisa para a igreja. Vamos parar de achar que a igreja é só um lugar em que as mulheres, por exemplo, têm que servir alguma coisa, porque elas não podem estudar, não podem ensinar, do ponto de vista de ensinar outras mulheres, de ensinar crianças na igreja, sob a direção de presbíteros abençoados que estudam a palavra, que conhecem a palavra. Então a Bíblia ela nos mostra ali que o leigo, ele está diante do Senhor, Criador do universo, e está ouvindo os seus ensinamentos. Por que a gente deveria reduzir a nossa vida cristã à relevância apenas das coisas que nós praticamos e fazemos concretamente? Por que não ver importância na leitura de um livro? É importante que a gente possa perceber que a alma robusta de uma pessoa, ela pode abençoar a vida de outras pessoas. Um pai que ama as Escrituras, ele vai amar seus filhos, ele vai cuidar dos seus filhos. E uma esposa que ama as Escrituras, ela vai ser modelo para seus filhos, ela vai amar seu esposo. E você vai ter um ordenamento na igreja por conta de tudo isso, né? Jonas, eu quero trabalhar dois conceitos aí que você colocou na sua resposta. O primeiro, bem rapidinho, porque o nosso tempo já está voando. Essa questão de uma inteligência aplicada ou uma inteligência prática pode ser tema aí para um próximo livro? Porque a minha pergunta foi baseada nisso, porque aqui o livro não entra muito nessa questão prática, como você disse aí, de atividade da igreja na rua, vamos dizer assim. Exato. Que é um questionamento muito grande da outra ala, criticando o estudo, o gabinete, vamos dizer assim. Claro. Você pensa em trabalhar alguma coisa do tipo? Sim. Na verdade, Eliseu, esse livro não acabou, acabaram com ele, né? Vou contar essa história, né? Eu estava com o Sérgio, que é um dos gerentes lá da Vida Nova e responsáveis. Ele é o grande responsável por essa obra ter saído na data que saiu. Se não fosse ele, essa obra ainda estaria sendo burilada. Eu ainda não tinha terminado o livro, mas a gente sempre viajando. E eu sempre falei para ele que eu tinha falado do Dr. Shedd, que eu gostaria muito que ele fizesse o prefácio do livro, etc. E ele, numa vez, ele disse: Jonas, você precisa terminar esse livro, senão o Dr. Shedd vai passar dessa vida para outra sem ler o seu livro. Ele falou: onde está o seu livro? Eu falei: olha, está aqui, cara, mas é a primeira parte do livro. Ele viu e falou: não, rapaz, vamos publicar assim mesmo, dá logo para ele. Aí eu aceitei o desafio do Sérgio, mandei para o Dr. Shedd, ele inclusive leu, fez o prefácio, etc. Mas esse livro terminou apenas na primeira parte. O livro está dividido em 3 partes. Essa é a primeira parte. Essa primeira parte trata da relação do teólogo com a palavra. A segunda parte era o teólogo e a igreja. E a terceira parte, o teólogo e a esfera pública. Legal.
Então, vai ter o volume 2 e o volume 3 em algum momento, vai ter a continuidade dessa obra, eu vou publicar em outras edições aí, não do Inteligência Humilhada, mas com outro título. E é exatamente pensando nessa continuidade. E agora, esse teólogo que é submisso à palavra, como ele lida com a esfera comunitária da igreja e como ele lida com a esfera pública. E com a esfera pública não é só economia, política, justiça social, mas arte, ciência e tudo o que envolve a tarefa do teólogo na esfera pública. Legal. Jonas, para a gente encerrar, você falou aí do pastor estudar, de oferecer um trabalho. No livro mesmo você coloca essa questão, né, o artesão da palavra, e eu vi uma palestra do professor fazendo essa associação do artesão com João Calvino. Isso. Eu fiquei impressionado, né, completamente admirado, assim, não só pela palavra, obviamente, pela palestra, mas pelo trabalho de Calvino com relação a isso. Eu queria que o pastor falasse um pouquinho sobre isso para a gente poder encerrar, deixando claro que não tem nada a ver aqui com calvinismo, com arminiano, não, nada disso, viu? Se eu ouvir essa resposta, esquece um pouquinho disso e pensa naquele cara que trabalhava com a Bíblia. Comenta um pouquinho desse artesão da palavra, Jonas, por favor. Trata-se de um comentário que Calvino faz a uma passagem de Gálatas, em que Paulo ele começa dizendo: ó Gálatas insensatos, né? Quem subverteu a mente de vocês? Vocês que viram o Cristo morto na cruz. Então, quando tiver aquela passagem, Calvino diz assim: mas os Gálatas presenciaram a morte de Jesus? Então, não presenciaram, eles não estavam ali, não eram testemunhas oculares da morte de Jesus, mas por que Paulo está dizendo que eles tinham visto o Cristo crucificado? Não é? Então, Calvino ele diz ali que aquela passagem reflete o ensino de Paulo tão poderoso, tão penetrante na mente dos Gálatas, que ele está assombrado pelo fato de como vocês que ouviram a pregação do Evangelho, e ela foi tão poderosa, que eles eram capazes de, pela imaginação, ver a cruz e Cristo crucificado, como eles tinham abandonado a mensagem do Evangelho. E é nessa passagem que Calvino faz uma exortação aos pastores da igreja, para que esses pastores possam pregar a sua membresia com uma criatividade e uma submissão às Escrituras ímpar. Ele vai chamar esses pregadores de artesãos, de artesãs da palavra. Por quê? Esse artesão que é o pastor, que vai preparar o sermão e que vai burilar a palavra e que vai entregar o melhor para o povo de Deus, ao pregar, se a pregação dele é poderosa, bem preparada, ele não vai só falar a mente, mas vai falar a imaginação das pessoas. Então, se um pregador, ele vai dizer com todas as letras, se um pregador prega o Evangelho de uma maneira tão poderosa, e pensa naquele contexto que ele está vivendo, ao ponto das pessoas verem o Cristo crucificado, sangrando na cruz, as pessoas já não mais precisarão de vitrais, de imagens, de escultura, não precisarão de mais nenhuma imagem se elas tiverem um artesão desse em suas igrejas. Pastores que falam no coração, mas pastores que falam a mente, mas pastores que também falam a nossa imaginação, que nos fazem, não é? Como diz o Schaeffer, né? Subir até as estrelas, imaginar as coisas de Deus com a mente de Deus. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. Não tem preço e é a verdadeira missão integral, atingindo o homem inteirinho pela pregação da palavra de Deus. Inteligência Humilhada, fica aqui a nossa dica. Gente, infelizmente não deu para a gente falar nada sobre o livro, tem muita coisa. O Jonas trabalha, inclusive, com o problema do mal, para você que gosta, de uma maneira fantástica, dando muito espaço para um detalhe que eu acho maravilhoso, que é o mistério de Deus. Verdade. E às vezes a gente quer fugir disso e não tem como, e é muito bom. Vale a pena. Entra no site da Vida Nova, da editora, e lá você procura, ou na sua livraria de preferência. Tá bom? Coloca no ar aí o resultado da nossa enquete, por favor, para a gente poder encerrar a edição do Vejam Só de hoje. Está aí na sua tela. Você já teve ao menos uma crise de fé por causa de algum conflito entre ela e a razão? 71% dizendo que sim, 29% dizendo que não, realmente dando margem àquilo que o professor Jonas falou, de que é um caminhar natural, né, que o cristão vai enfrentar realmente.
Pastor Jonas, obrigado, viu, pelo carinho, reservar um espacinho na agenda. A nossa produção já vai fazer isso, já ainda vamos tentar para esse ano. Muito obrigado, foi uma alegria recebê-lo no Vejam Só. Imagina, eu que agradeço, é uma alegria estar aqui, que Deus possa abençoar esse programa e que ele possa alcançar muitas outras pessoas, para a glória de Deus. É um prazer estar aqui com você, Eliezer. Que Deus te abençoe, Amém. Ilumine aí os teus caminhos e que você possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus. Amém. Obrigado, Jonas, pela alegria, por trazer essa palavra abençoada aos nossos corações também. Eu costumava brincar aqui na produção, Jonas, que toda aula que eu ia do irmão, eu me convertia de novo. E nesse bate-papo aqui, espero que essa graça tenha alcançado o seu coração também, de você se converter novamente, em outra oportunidade de novo, e o amor de Jesus transbordar no seu coração. Obrigado, Jonas. Obrigado a você que nos assistiu. Foi um grande prazer estar aqui nesse bate-papo. Amanhã tem mais Vejam Só para você, tá bom? Muito obrigado, uma ótima noite e até a próxima, se Deus quiser.